Então, vamos retomar a aula passada, isto, relembrar o conceito de lente e atacar os mais difíceis exercícios do nosso material. Bom, começando, está aqui o assunto da aula passada. São as lentes esféricas. Ah, lembrou, né? Isto. Todos estão enxergando o compartilhamento, gente? Por favor. Sim. Aí as aplicações, observe as figuras, entenda por que é necessário estudar lentes esféricas. Isto remonta lá. Gente, a importância científica está lá no século XVII. Isto, até antes, no século XV, 1400. Olha como fica o modelo de mundo. Santo Galileu. Foi ele quem pôs ordem na casa ao apontar a luneta para o céu. Claro, foi condenado. Bom, o nosso assunto não tem apenas aquele apelo tecnológico, tá, gente? É um apelo também científico. A ciência evolui com o advento do telescópio, com o advento do microscópio. De maneira geral, lente é todo o sistema onde há predomínio de refração. Obtemos lentes através da intersecção entre esferas. Isto. Sempre o nome da face de maior raio, acompanhada da face de menor raio. Perfeito. Maior raio, acompanhada do outro nome, da face de menor raio. Gente, regra geral, as lentes são mais refringentes do que o meio que as circundam. Dessa forma, borda fina converge, borda grossa diverge. Bom, elementos de uma lente. Para uma esfera, você tem um centro e um foco. Se as lentes elas provêm de duas esferas, tem que ter dois focos e dois centros. Aqui, o centro de curvatura recebe um apelido, ele é chamado de antiprincipal. Tem dois, o objeto e a imagem. Então, daqui para diante, lente borda fina tem esse aspecto, lente borda grossa tem esse aspecto. Bom, o mais importante da aula vem agora. O seu Henrique, havia uma dúvida na aula passada sobre qual propriedade tomar para obter imagens. O senhor escolhe, Henrique, qual a sequência, qual a propriedade. Você só precisa de duas propriedades, e isto para determinar onde os raios se cruzam ou onde os prolongamentos se cruzam. Assim como no espelho, eu vou listar 2, 3, 4 propriedades. Propriedade 1, raio de luz que incide paralelo ao eixo principal, refrata passando pelo foco. Incidiu paralelo, passou pelo foco. E não é qualquer foco, é o foco-imagem. Propriedade 2, incide no centro óptico. Centro óptico é o ponto onde a lente e o eixo se encontram. Todo raio luminoso que incide no centro óptico refrata sem sofrer desvio. Está aqui o exemplo. E, por fim, a última propriedade. Raio luminoso que incide na direção do antiprincipal objeto refrata passando pelo antiprincipal imagem. Estão aqui listadas as principais propriedades dos raios notáveis. Então, para obter imagem,
você tem que riscar o quadro, o caderno, a folha. Perfeito? Objeto bem próximo de uma lente borda fina. Onde está a imagem? Isto. Pego duas propriedades. Poxa vida, para baixo da lente, aqui embaixo, ó, para baixo da lente não se cruzam. Os raios se espalham. Isso quer dizer que os prolongamentos se encontram lá na direção oposta. Perfeito. Virtual, direita ampliada. E aí? Objeto no foco. Onde é que forma a imagem? Novamente, lente borda fina. Ok? Paralelas não se cruzam. E agora? Afastei mais o objeto. Continua a lente borda fina. São 4, 5 casos para borda fina e um único caso para lente borda grossa. Aí, real, invertida, ampliada. E agora, mais afastada ainda. Real, invertida, reduzida. Bom, terminei todos os casos de lentes borda fina. Cai muito mais borda fina do que borda grossa. Sabe por quê? Está aqui no quadro. Lente borda grossa só conjuga um tipo de imagem. Virtual, direita, reduzida. Terminamos todos os casos. O que precisamos fazer agora é somente a gente treinar um pouco, né, o nosso material. Vamos ao material Tetra, por favor. Página 609, 608, 610. Tem, inclusive, dona Carla, um exercício do Albert Einstein que você me pediu, que mistura lente e espelho. Interessantíssimo, hein? Ok, gente? Vamos ao Tetra, por favor. Página 608, 609, 610. Bom, seiscentos e oito, 609, 610. Gente, alguma dúvida, gente, sobre a teoria? Geralmente, a dúvida não é na teoria, é na conta, a convenção de sinais. Isso é um pouco complicado, você vai ter que relembrar isso. Bom, já vou adiantando que não existe apenas uma aula sobre lentes, hein? Tem mais aulas sobre lentes no próximo material. Vamos lá, então. Compartilhando tela. Está todo mundo vivo aí, gente, por favor? Dá só aquele joinha, tá tudo bem? Todos estão me ouvindo? Sim.
Tudo jóia. Obrigado. Obrigado, obrigado. Achei que não estava sendo ouvido. Compartilhando tela. Vai lá. Gente, podemos começar por um menos complicado. Por incrível que pareça, Carla, o menos complicado aqui, Carla, foi o que você pediu. Resolução do 1, Faculdade Albert Einstein, 2016. Vamos lá? Isto, um estudante de medicina, dispondo de espelhos esféricos gaussianos, um côncavo, outro convexo, e lentes esféricas de bordos finos e bordos espessos. Deseja obter da tela de seu celular, que exibe uma bula de um determinado medicamento, e aqui representado por uma seta, uma imagem ampliada que possa ser projetada em uma parede do seu quarto. Opa, por favor, imagem ampliada e que possa ser projetada numa parede. Ah, já entendi. Esta imagem não pode ser virtual. Esta imagem não pode ser virtual. Tem que ser uma imagem real. Real ampliada. Sublinharam, né, gente? Então, vamos adiante. Assinale a alternativa que corresponde à formação dessa imagem através do uso de um espelho e de uma lente, separadamente. Bom dia, seu Luca, tudo bem? Bom, vamos lá? Será que pode ser a letra A? Bom, dona Carla, olha o que eu vou ter que fazer. Riscar. Isso mesmo, para o espelho e para a lente. Para o espelho, Carla, incidir o paralelo ao eixo. Isto, refletiu, passando por onde? Pelo foco. Ó. Lembra dessa propriedade? Carla, aqui é espelho. Isto, incidiu no vértice. Perfeito. Refletiu, mantendo a mesma inclinação. Então, gente, aqui para baixo não está. Mas a imagem pode estar aqui, ó, através dos prolongamentos. Então, dona Carla, eu já elimino a letra A, porque a imagem é virtual e eu estou buscando uma imagem real. Fechou? Professor, esse virtual seria entre o foco ou o ponto A? Olha, a imagem é virtual. Esta imagem I desse objeto O não pode ser projetada numa tela. Esse espelho côncavo, não, desse jeito, não vai de forma alguma formar uma imagem real. E nós queremos, Carla, uma imagem real e ampliada. Bom, mesmo assim eu vou continuar. Vamos lá? Incidir o paralelo. Lente borda fina. Lente refrata. Passou pelo foco imagem. Isso. Isto. Incidiu no centro óptico. Atravessou sem sofrer o quê? Desvio. Gente, esses raios não se cruzam para cá. Mas se cruzam onde? Alas. Esta imagem também é ampliada, mas não pode ser projetada.
Então, Carla, seja para espelho, seja para lente, as propriedades são quase iguais. O enunciado busca uma imagem de que tipo? Isto, ampliada que possa ser projetada. Na letra A, tudo é ampliado, mas nada pode ser projetado. Ok, Carla? Ok. Então, acompanhe agora a letra B. Letra B, hein? Será que na letra B eu posso ter imagem ampliada e real? Bom, Carla, o mesmo espelho côncavo. Ó, sai luz do objeto, sai luz do objeto, sai luz do objeto, paralelo ao eixo. Isto refletiu passando por onde? Pelo foco. O espelho é côncavo. Incidiu no vértice. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Incidiu no vértice. Isto refletiu, mantendo a mesma o quê? Inclinar. Carla, isso está com cara de imagem real e ampliada? Faz uma forcinha, capricha mais no seu desenho. O meu foi uma droga. Isso está com cara de imagem ampliada e real? Claro que sim. Isso está com cara de ampliada e real. Ah, tá. Tá assim. Meu desenho está o quê? Está mal feito, não está? Meu desenho está mal feito. Bom, capricha no seu, vai sair ampliado e real. E agora, dona Carla? Na lente, incidiu paralelo ao eixo. Ah, já sei, professor. Passou pelo tal foco imagem. Sim? Isto, incidiu no centro óptico. Atravessou sem sofrer o quê? Achamos a resposta? Isto daqui é uma imagem real, perfeito. E que mais? Ampliada. Achamos resposta? Sim. Sim, letra B. Então, eu devo aplicar... Olha, gente, essa questão do Einstein, ela não é difícil, mas ela envolveu toda a ótica. 70% da ótica está nela. Nós fomos de espelho esférico às lentes rapidinho. Bom, gente, sem pressa. Eu tenho que saber por que as outras não podem. Vou ter que mudar de slide. Posso? Pode. Obrigado, Kipper. Próximo slide. E aí? Por que não pode ser o próximo slide? Vamos lá. Opa. Espelho convexo, para quem não lembra, produz imagem virtual. Paralelo ao eixo, isto. O raio refletido foi para cá e o prolongamento passou pelo foco. Raio incidente chegou no vértice, isto refletiu com a mesma inclinação. Está na cara que os prolongamentos se cruzam aqui. Esta imagem nem é real, nem tampouco é ampliada. A letra C já está errada. Mesmo motivo para a lente borda grossa. Paralelo ao eixo. Isso, borda grossa. Faz isso, ó. Espalha, divergente. E o prolongamento passou onde, gente? Tudo bem?
Raio de luz passou pelo centro, aqui. Gente, está aqui a imagem virtual reduzida, produzida por uma lente do tipo borda grossa. Virtual direita reduzida. Não pode aqui, não pode aqui. Aqui, novamente, o mesmo motivo de cima, tá, gente? E aqui, borda grossa, o mesmo motivo, não tem necessidade da gente fazê-lo. Bom, gente, e assim terminamos o bendito exercício de número 1, que eu me neguei a fazer para Carla. Bom, Carla, entenda. Necessitaria de muito recurso, necessitaria de figuras. Então, eu adiei a resolução, mas agora saiu. Acho que está resolvido agora. Vocês têm resolução também do poliedro, né, gente? Facilita um pouquinho para vocês. Luca, tudo bem, cara? Como é que está o senhor? Fala, Gustavão. Beleza? Beleza, cara. Olha, Luca, retomamos aqui a aula passada. Estamos terminando, finalmente, a aula de número 33 a 36 do Tetra. Beleza, valeu. Bom, gente, mais algum? Agora a sequência é de vocês. Qual que você quer? Qualquer um que a gente cair, a gente está ferrado. Próximo da sequência, qual é, gente? Vocês determinam. Então eu determino. 4 da Unesp. Pode ser? 4 da Unesp. Eu vou ler para vocês e depois projeto a tela. 3 feixes paralelos de cores vermelha, amarela, azul incidem sobre uma lente convergente de vidro crown, com direções paralelas ao eixo da lente. Sabe-se que o índice de refração N desse vidro depende do comprimento de onda da luz, como mostrado na figura, no gráfico da figura. Vamos lá embaixo? Após atravessar a lente, cada feixe irá convergir para um ponto do eixo. Há uma distância f do centro da lente. Sabendo que os comprimentos de onda da luz azul, amarela e vermelha são 450 nanômetro, 575 nanômetro e 700 nanômetro, respectivamente, pode-se afirmar que quase sempre trabalhamos com índice de refração constante para qualquer radiação. Entretanto, não é. O N varia com o comprimento de onda. O N varia com o comprimento de onda. Bom, compartilhando tela com vocês. Vai lá, gente. Chegamos. Gente, índice de refração, você viu isso da ondulatória. Para uma onda, velocidade é lambda vezes a frequência.
Gente, no caso do violeta, o violeta tem comprimento de onda pequeno. O vermelho tem comprimento de onda grande. E o amarelo nem é pequeno, nem é grande. Tem um valor intermediário. Pensando no violeta. Tudo que eu fizer agora é para o violeta, tá, gente? Violeta tem comprimento de onda pequeno. Logo, a refringência do vidro crown, ela é grande. Professor, mas por que é importante avaliar o índice de refração? Bom, você está estudando o desvio de um raio paralelo para o foco. E esse desvio pode ser medido pela lei de Snell. Lei de Snell tem uma razão, N passa, N provém. Retomamos de novo? Violeta tem comprimento de onda pequeno, logo, o índice de refração do material é grande. Atenção, gente. Vamos avaliar o desvio. Bom, o desvio sai pelo seno R. Seno I, seno R, N passa, N propém. Gente, o N do ar, ele é constante. Não avaliamos. O seno de I é o mesmo para todo mundo. Não avaliamos. Então, o desvio que será medido pelo seno R depende do índice de refração do vidro. Para o violeta, o N de vidro é grande. Logo, o seno de R é pequeno. O desvio é pequeno. Ó, está aqui o foco para a radiação azul. Eu estava chamando de violeta, mas não é violeta, é azul, tá, gente? Bom, só um minuto. Tudo que eu fiz foi tentar achar quanto desviou o raio de luz azul. Faço agora a mesma análise para o vermelho. Então, esta distância em azul é a distância focal para a radiação azul. Vou passar adiante, depois eu volto com tudo. Pensando no vermelho, o que muda para o vermelho? Ah, professor, o vermelho aqui, na minha análise, tem um grande comprimento de onda. Isso implica num pequeno índice de refração do vidro crown. Já entendi. Agora que temos o N, podemos avaliar o desvio. Novamente, seno de I é o mesmo, N do ar é o mesmo, e eu quero avaliar o seno R, que é o desvio, em função de NV. NV para o vermelho é pequeno, logo, o seno de R é grande. Opa! Seno grande afastou muito da normal, desviou muito. Está aqui a distância focal para a radiação vermelha. Extenso e difícil essa atividade, hein, gente? Não tem nada fácil. Conclusão que tiramos? Isto, a distância focal para o azul é maior que alguma coisa que é maior que a distância focal para o vermelho. O amarelo nem é grande, nem é pequeno.
tem um valor intermediário. Atenção, atenção, atenção. Gente, algum problema nessa análise? Então, enquanto o raio azul chega aqui, paralelo, igualzinho o vermelho, e migra para cá, o vermelho faz o contrário. Gente, alguém ficou para trás, por favor? Olha o Murilo pedindo para entrar. Opa! Então, não é simples essa análise. Tem que tirar dados do gráfico, tem que olhar para o N e depois olhar para o seno R. Seno R grande, estou muito afastado da normal. Seno R pequeno, estou muito próximo da normal. Desvio maior ou menor vai ser olhado para o seno R. Ó, uma coisa importante, hein? Se o seno R é pequeno, o desvio é suave. Tá bom? A resposta é letra D de dado. Se o seno R é pequeno, o desvio é suave. Está lá na frente o foco. Se o seno R é grande, o desvio é maior, o foco é menor. Tá bom, gente? Bom. Fechou, Pro. Obrigado, Larissa. Gente, nada de fácil nesse problema. Em geral, o N é constante para as radiações. Só que nesse problema, e em boa parte dos problemas, o N também pode variar com o comprimento de onda. Não podemos nos esquecer disso, tá? Bom, tem mais duas aqui, mais tranquilas, e depois a questão 8. Vocês têm a resolução da 8 pelo poliedro. Depois dê uma olhadinha, tá? O próximo agora, vamos ao 6. Perdão. O próximo agora, vamos ao 7, o NESP. Depois eu volto ao 6, que é um pouco maior. Gustavo, o 5 Oi. você fez? Qual que foi o 5? Peraí, deixa eu ver. Fez sim, Henrique. O Fez? 5 eu fiz. Inclusive, acho que na não peguei. ocasião, Henrique, eu mostrei duas figuras. E como caracterizamos as figuras? A resposta do 5 é letra E. Confere, gente? Confere. Obrigadão. Tá, obrigado. Gente, tudo ok aí com vocês? Semana que vem é recesso já? Eu estou meio perdidão, hein? Amém. Sim. Recesso, né? Quantos dias para vocês? Uma semana.
Ô, Carlinha, só? Poxa, agora já jogaram o Enem para maio, pô. Podia ser mês, não podia? Também acho. Nem tinha que ter, nem tinha que Tem voltar que avisar aí online. a coordenação aí. Tá enchendo o saco, gente. Eu também sou cumpridor de ordens. Eu estou vendo o circo pegar fogo. Mas eu acho que o senhor está corretíssimo nessa sua análise. Pô, já jogaram para maio, pô, então, né? Bom, gente, e uma coisa interessante, gente, o que eu vou falar aqui não é para ser não é para ser deformado, tá? Esse momento que a gente vive, aqui dentro desse ensino à distância, não presencial, ele é um momento em que muitos alunos, escuta o que eu vou te falar, não é? Muitos alunos aumentaram a nota. Aqueles alunos que costumeiramente tinham lá 5, 6, nessa modalidade de ensino, aumentou a nota. E isso quer dizer o seguinte: vai ser difícil convencer esses alunos que tiveram um aumento substancial de nota, porque é exigido que seja feito dessa forma. Difícil vai ser convencer esse aluno que está com a média lá em cima a voltar. Poxa vida, no presencial vivo tirando 5, 6. No EAD, eu copio, eu discuto, eu conto uma piada e vou com 7. Isso está geral. Isso está geral. Esta é uma modalidade de ensino totalmente diferente da presencial. Inclusive na avaliação, tá, gente? Isso que eu estou dizendo é que provavelmente o ensino vai continuar híbrido até o final do ano. Alguns presenciais, outros no EAD. Eu sou a favor dos dois, mas do híbrido não. Eu já dou aula no sistema híbrido, não gosto. Por quê? Porque o professor fica refém e não sabe se atende a turma ou não sabe se atende quem está em sala. Por exemplo, o quadro de aula, eu não vou poder usá-lo totalmente. Eu vou usar 30%. Isso para atender quem está na sala e para atender quem está aí atrás da telinha. Então, não é difícil o EAD, não é difícil o presencial, mas o híbrido, olha, eu já estou experimentando. É uma tristeza. E vamos adiante. Próximo exercício, número 7, Unesp 2011. Hein? Olha aí a faculdade que você vai passar. Top, top, hein? Vamos fazer a leitura? Começa assim, gente. Em um experimento didático de ótica geométrica, o professor apresenta aos seus alunos o diagrama da posição da imagem conjugada por uma lente esférica delgada, determinada por sua coordenada P', em função da posição do objeto, determinada por sua coordenada P, ambas medidas em relação ao centro óptico da lente. Analise as informações, as afirmações. A convergência da lente é 5 dioptria. A lente utilizada produz imagens reais de objetos colocados entre 0 e 10 centímetros do seu centro óptico. 3. A imagem conjugada pela lente a um objeto linear colocado a 50 centímetros do centro óptico será invertida e terá 1/4 da altura do objeto. Bom,
Vamos compartilhar tela. Exercício 7, por favor. Está aqui o gráfico da 7. Pessoal, para falarmos em convergência ou vergência, precisamos da distância focal. Pode falar, quem ligou o microfone, pode falar. Foi minha gata, foi sem querer, professor. Não, mas pode falar, não esquenta não. Gente, vergência ou convergência é o poder da lente desviar. Depende da distância focal. Distância focal pode ser calculada pela equação dos pontos conjugados. Pegue este ponto do seu gráfico. Nesse ponto, eu tenho P' positivo, P positivo. Então, é só jogar na equação, determinamos a distância focal. Ah, legal. Detalhe, para o cálculo da vergência, a distância focal tem que estar em metro. Portanto, está errada a primeira afirmação. A vergência, 10 dioptria. Lembrando, vergência é o poder da lente desviar a luz. É o grau da lente dos seus óculos. Falsa a número 1. Ele diz 5 dioptria. E você está calculando 10 dioptria. Fomos ao gráfico, escolhemos um P e um P', jogamos na equação. Achou o foco? Então, você achou a vergência. Número 2, podemos? A lente utilizada, número 2. A lente utilizada produz imagens reais de objetos colocados entre 0 e 10 do centro óptico. Objeto, gente, é P. 10 é bem aqui. Gente, para um P entre 0 e 10, o P' é negativo. Significa dizer que a imagem tem que ser virtual. Fechamos? Claro que sim. O gráfico mostra P' negativo. Portanto, a imagem não é real, mas sim virtual. Falsa a número 2 também. Item 3, vamos lá? Ô, gente, já temos algumas informações do item 1 e item 2. 3. A imagem conjugada pela lente a um objeto linear colocado a 50 centímetros do seu centro óptico será invertida e terá 1/4 da altura do objeto. Tem que fazer a conta. Vamos lá?
Gente, do número 1 já sabemos a distância focal. Ele sugere um P igual a 50. Um P igual a 50 está mais ou menos por aqui, ó. Então, o P' está próximo de 10. Isso, está mais ou menos por aqui, ó, um pouquinho acima de 10. Perfeito, P' menos 12,5 centímetros. Esta imagem está a 12,5 centímetros. Isto. O detalhe, o P' ele é positivo, então essa imagem é de que tipo, gente? Real. Jogo adiante, jogo o P' aqui e acabou a conversa. 12,5 por 50, de fato, o resultado é 1/4. A 3 está correta. A 3 está correta. Ficou na sequência 1 falsa, 2 falsa, 3 correta. Complicadinha também essa questão. Gente, isso aqui é equivalente a um exercício somatório. Cada item tem que analisar muito bem. Então ficou letra B? Só Letra 3? B, 3. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Bom, gente, uma mais trabalhosa. Vamos a 6 e depois nós terminamos, tá? Vamos a 6 da Unesp. Tempinho para você, tempinho para mim. Posso começar, gente? Começar com a leitura, tá? Isto, durante a análise de uma lente delgada para a fabricação de uma lupa, foi construído um gráfico que relaciona a coordenada de um objeto colocado diante de uma lente com a coordenada da imagem conjugada por esse objeto, por essa lente, né? P'. A figura 1 representa a lente e o objeto e a imagem. A figura 2 representa parte do gráfico construído. Considerando válidas as condições de nitidez de Gauss para essa lente, calcule a que distância se formará uma imagem conjugada por ela quando o objeto estiver a 60 centímetros do seu centro óptico.
Esta é uma das perguntas. Segunda parte. Suponha que a lente seja utilizada como lupa para observar um pequeno objeto de 8 milímetros de altura, colocado a 2 centímetros da lente. Em que altura será vista a imagem do objeto? Duas perguntas no mesmo problema. Isso tem cara de exercício de segunda fase, claro. Não tem alternativa. Novamente, projetando uma tela. Vamos lá, gente? Está aqui a resolução da número 6. Gente, novamente, pegue um ponto do gráfico para determinar a distância focal. Isto não foi dado. Se você pegar P'20, o P aqui embaixo vale 20. Aí, gente, de posse da distância focal, eu respondo a primeira pergunta. Perfeito, distância focal vale 10. Agora, com a distância focal e com o P, que vale 60, eu vou calcular P'. Isto passa um 60 para o outro lado, sinal trocado. E agora? Tira mínimo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, multiplique cruzado, P' igual a 12. Metade do exercício já foi. Um tempinho para você copiar, tá? Gente, tranquilo nessa primeira etapa? Então, vamos adiante. Bom, letra B, vamos assim dizer. Não é letra B, mas a gente está criando aqui. Suponha que a lente utilizada como lupa para observar um objeto de 8 milímetros de altura, colocado a 2 centímetros da lente. Com que altura será vista a imagem do objeto? Aqui, gente, novamente, temos distância focal, isto, o P mudou de posição, o P' não temos, e ele é necessário para se determinar o I. O O, 8 milímetros, o P vale 2, achamos do P', acabou o problema. Está aqui o P, isto, joga lá. Gente, objeto colocado antes
do foco é esse caso. O foco é 10. O objeto colocado antes do foco vai produzir uma imagem virtual. Você se lembra disso, né? Por isso, o pelinho aqui deu negativo. Joga o pelinho para esse lado. Multiplicamos cruzado. E aí terminamos. Larissa, olha que coisa interessante. Aqui entrou o objeto em milímetro. Aqui entrou o P em centímetro. E o P' em centímetro. Claro. Centímetro cancela centímetro e a resposta só pode ser milímetro. Tá aqui, Gustavo, então. posso fazer uma pergunta? Claro, claro. Quando que um objeto vai ser virtual? Olha, só se você tiver... Você está falando do exercício da apostila? do livro? Ou Não, você tô está falando da teoria que tem na página 608. 608? Cadê? Uhum. Que tá ali, atenção Tá. para os sinais de P, P', FA. Veja só, Henrique, boa pergunta. Henrique, você já viu o funcionamento de microscópio composto? Tá. É duas lentes convergentes. Uma primeira ampliação produz uma imagem virtual. Uma segunda ampliação. Então, eu posso conjugar várias lentes e, a partir de uma imagem virtual, aquilo ser objeto para outra lente. Entendi, muito obrigado, Gustavo. Então, você pode, por exemplo, associar duas lentes e a imagem virtual de uma funcionar como objeto para outra. Está aí um exemplo. Fechou? Não é muito comum Fechou. essa pergunta. A maior parte dos objetos que conhecemos são objetos de que tipo mesmo? Objetos reais, né? Lembrei de uma, Henrique. O senhor tem miopia? Uhum. Eu tenho presbiopia, vista cansada. Mas tanto na miopia quanto a presbiopia, nossos óculos, Henrique, conjugam imagens virtuais. Estas imagens virtuais produzidas pelas lentes poderão funcionar como objetos virtuais para o cristalino do olho humano. Lembra quando eu disse que nós enganamos o olho do míope, produzindo uma imagem virtual que funcionará como objeto? É mais ou menos isso. Gente, Entendi. e Valeu, lá se foi o exercício de número 6. Temos tempo para mais uma ou duas. Festival. Só 8, né? Oi? A 8, né? Festival de Questões da Unesp, gente. Nunca vi tanta. Olha, 4, 6, 7, 8. 3 questões da Unesp na mesma prova, na mesma aula. E, de novo, logados? Todos me ouvem? Sim. Sim, pronto. Obrigado. Tinha caído a conexão. Caiu a de vocês ou foi só a minha? Acho que foi só a sua.
Obrigado, gente. Então, vamos lá? Gente, leitura da número 8, tá? Começa assim. Nas câmeras fotográficas digitais, os filmes são substituídos por sensores digitais, como um CCD, uma lente esférica convergente L, denominada objetiva, projeta uma imagem nítida, real, invertida do objeto que se quer fotografar sobre o CCD, que lê e armazena eletronicamente esta imagem. A figura representa esquematicamente uma câmera fotográfica digital. A lente objetiva L tem distância focal constante e foi montada dentro de um suporte S, indicado na figura, que pode mover-se para a esquerda, afastando-se a objetiva do CCD, ou para a direita, aproximando-a dele. Na situação representada, a objetiva focaliza com nitidez a imagem do objeto O sobre a superfície do CCD. Considere a equação dos pontos conjugados para lentes esféricas, em que F é a distância focal da lente, P a coordenada do objeto e P' a coordenada da imagem. Se o objeto se aproximar da câmera sobre o eixo óptico da lente e a câmera for mantida em repouso em relação ao solo, supondo que a imagem permaneça real, ela tende a mover-se para onde? Gente, sublinhe esse ela. Eu mesmo demorei a entender esse ela. Esse ela é um pronome que substitui a palavra imagem. Sublinhe a palavra ela e coloca aí a imagem. Para onde tende a se mover a imagem? Se houver uma aproximação. Para onde tende a se mover a lente? Para que a imagem sempre esteja projetada no CCD. Bom, questão difícil de analisar. Vamos lá? Projetando aqui, compartilhando uma tela com vocês. Então, estamos aqui na questão de número 8. Aqui, achei. Pessoal, atenção um pouquinho. De acordo com o que nós vimos na aula, está aqui o eixo principal, está aqui a lente. Borda fina. Se o objeto está lá longe, quando eu risco, essa imagem está pequenininha e está aqui. Se o objeto se aproxima, a imagem tende a ficar grandona e de cabeça para baixo. Então, quando o objeto migra de longe para perto, a tendência da imagem é mover-se para a direita. Sai daqui, vem para cá. Bom, está com dúvida? Você faz 2 desenhos. Com o objeto bem distante e com o objeto entre o anteprincipal e o foco. Você vai perceber que do objeto O1, temos a imagem I1. Do objeto O2, na nova posição, temos a imagem I2. A tendência é esta imagem migrar para a direita. Por que eu pedi para você sublinhar a palavra ela?
a imagem. Tá bom? Mas a resposta não trata só da imagem, trata da imagem e da posição da lente. Para a direita, eu tenho nas letras D e E. Está aqui, uma das duas é a resposta. Fechou? Bom, se a imagem tende a sair daqui e vir para cá, quem vai ter que se mover para compensar o movimento do objeto é a lente. A lente, até o anteparo, onde a imagem real é formada, é pelinha. Esta distância é P. Esta distância é o quê, gente? Pelinha. Da lente até o CCD é pelinha. A pergunta também, nesse exercício, é: o que vai acontecer com pelinha para que a imagem sempre fique aqui? Quando o objeto vem da esquerda para a direita se aproximando, a tendência da imagem é acontecer isso, ó, e se afastar do CCD. Em compensação, tem que acontecer algo com a lente. Para onde a lente vai à medida que o objeto se aproxima? É esta a pergunta. Já sabemos que a imagem vai para a direita, mas e a lente? Da lente ao CCD, eu tenho que investigar pelinha. Isole pelinha, passe isso subtraindo, tire o mínimo, multiplique cruzado. E olha o que eu descobri. Uma relação entre pelinha e P, já que o F é constante. E olha o que eu descobri. Uma relação entre pelinha e P, já que o F é constante. Ô, gente, próximo slide, você vai entender. Tá aqui, gente. Eu fiz uma suposição. Sugeri valores para você entender. Sugeri uma distância focal 5. Um P valendo 20 e outro P valendo 10. Achei mais fácil fazer dessa forma. Jogando F5, P20, eu acho o P' 6,67. O que eu quero dizer é que quando P está longe, P' tem que valer 6,67. Na outra conta, eu joguei P igual a 10. Na primeira, P foi 20. Afastado. Na segunda, P vale 10. Aproximei o P. E olha o que eu descobri para o P'. Que doido, professor. À medida que o P se aproxima da lente, o P' está aumentando. Significa dizer que a lente tem que ir para a esquerda. Para a esquerda, a distância da lente ao CCD aumenta. Para a direita, a distância ao CCD diminui. Bastante intensa essa questão, hein? De novo, eu fiz um teste. Achei uma relação matemática, supus valores, para ficar mais fácil a visualização. E o que eu visualizei? À medida que o P diminui de 10 para 20, o P' aumentou de 6,67 para 10. Só tem um jeito do P' aumentar. A lente que está próxima do CCD tem que ir para a esquerda. Aí o P' aumenta de 6,67 para 10. Gente, a melhor resposta, letra D de dado.
Agora, você faz um favorzinho depois, tenta ver a resolução do poliedro. Depois você comenta comigo que ficou mais fácil. Você está achando difícil, esquisita essa resolução. Olhe a do poliedro. Você vai chorar de raiva do poliedro. Então, ontem à noite, a minha dúvida era, o que eu faço para explicar isso daqui de uma forma mais compacta? O que eu fiz foi sugerir valores para que você enxergasse que um aumento, que uma aproximação do objeto faz o P' aumentar. Ou seja, tem que ir para a esquerda. Letra D, nossa resposta, tá, gente? Bom, gente, obrigado pela participação, tá? Nós encerramos aqui o nosso semestre. Qualquer problema, continue fazendo contato. Eu devo ficar por aqui. Um abraço para vocês, tá, gente? Um bom descanso, um bom recesso. Valeu, Gustavão. O senhor também. Obrigada, Até tchau, mais, gente. Gustavo. Obrigado. Falou, Gustavão. Um abraço. Tchau, Valeu. bom recesso. Muito obrigada. Para você também, Larissa. Tchau, tchau, professor. Obrigado. Boa Até mais, até mais. Obrigado, gente. Falou, Você pode Gustavão. Um projetar de abraço. novo a resolução da Até 8? mais. Posto. Posto, sim. Não, você pode projetar só para dar uma olhadinha. Claro, Que claro. a parte final eu fiquei com dúvida Uhum. do deslocamento da lente. Bom, Henrique, até aqui tudo bem. Você achou uma relação entre P e P'. Uhum. Bom, A parte do... o objeto está aproximando, você concorda? Uhum. Aí eu pergunto, o que vai acontecer com o P'? O que eu fiz, Henrique? Fiz uma suposição. Peguei um P longe e um P mais próximo da lente. Para o P longe, eu fiz essa conta e achei esse valor. Tá. Para um P mais perto, lembre-se que a distância focal é constante. Para um P mais próximo, valendo 10, eu descobri que o P' aumentou. Poxa vida, para o P' aumentar, só tem uma situação. P' é essa distância aqui, Henrique. Ó. P' é a distância da lente ao CCD. Uhum. Para o P' aumentar, só se a lente se movimentar para onde? Para a esquerda. Por quê? Ué, porque os cálculos dizem que eu estou saindo. Quando o objeto está a 20, o P' vale 6. Quando o objeto está a 10, o P' passa a valer 10. Então você está pensando como se, tipo, como que varia quando os objetos estão parados? Tipo, se você estivesse mexendo só a lente? Pelo contrário, o objeto está indo de uma região mais distante para uma região mais próxima da lente. Uhum. O P está diminuindo nesse problema. P é distância do objeto à lente. Bom, e o P', o que vai acontecer com ele? Eu acabei de descobrir que quando o P diminui, o P' está aumentando. Entendi. Então você tem que fazer a lente e ao contrário para compensar essa variação, né? Claro, porque se a lente fica parada, Henrique, a imagem vai fazer isso. Ó. Opa, vai se afastar do CCD e vai ficando cada vez maior. Então, para compensar essa aproximação, a lente tem que ir para a esquerda. Fechou isso aí. Entendi. Só isso? Beleza. É só isso mesmo. Obrigadão, Gustavo. Até mais. Bom descanso. Até mais. Bom recesso para você. Você também.